aí pessoal, como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Aqui quem fala é o Everton do canal PCzão e hoje eu vim trazer aqui para vocês mais um teste de placa-mãe X99 do AliExpress. Vou fazer aqui para vocês um teste de temperatura do VRM da placa-mãe. Vou utilizar dois processadores, igual eu fiz no vídeo da X99P4. Para quem não viu esse vídeo, vou deixar para vocês o link dele na descrição, onde a gente testa dois processadores e faz também um teste de temperatura. Eu vou usar aqui para vocês o 2697V3 com um Lock Boost. É um CPU de 14 núcleos, 28 threads e tem um TDP de 145 watts. O outro processador que eu vou testar para vocês vai ser o 2697AV4. Esse aqui tem 16 núcleos, 32 threads e também tem um TDP de 145 watts. Já a Machinist MR9A, que é a placa-mãe que a gente vai fazer para vocês os testes, você consegue encontrar essa placa-mãe direto no AliExpress por 280, 300 reais, já com imposto incluso, e você também acha essa mesma placa-mãe no Brasil, tá? Com estoque no Brasil, saindo em média 420 e 450 reais. Quem quiser pegar ela já no Brasil, vou deixar para vocês o link na descrição. E a gente vai utilizar aqui esse cooler, é um Redragon Tier de 4 heat pipes, tá? CPU cooler de torre, para poder fazer os testes aí, para poder manter a temperatura do processador, porque o foco aqui mesmo é o VRM da placa-mãe. Configuração aqui já instalada, já deixei aqui tudo pronto, placa-mãe já está com o Lock Boost. Vou mostrar aqui para vocês primeiramente o processador que a gente vai testar. Vai ser o 2697V3, que tem 14 núcleos e 28 threads, tem um TDP máximo de 145 watts. Placa-mãe é a Machinist MR9A, versão 1.0. Memórias aqui, dois pentes de 8 GB da KingBank, que são memórias normais, DDR4. E a placa de vídeo é uma RX 580, essa aqui é um modelinho da Veineda. Se eu não me engano, tem estoque no Brasil. Sempre volta a ter estoque, quem tiver interesse eu vou deixar para vocês o link dessa placa na descrição, tá? É uma 580 de 8 GB de 2048 SP com RGB. E pessoal, a gente vai começar a fazer os testes aqui para vocês primeiramente no Superposition. Eu vou abrir aqui a opção de jogo, vou deixar em Full HD médio, e assim a gente consegue simular como se estivesse jogando aí, por exemplo, um Counter Strike ou um COD Warzone. E a gente vai ver como é que fica o VRM da placa-mãe no Superposition. Logo em seguida a gente faz para vocês aqui os testes no AIDA 64, estressando em FPU. E voltando aqui com vocês, agora vamos medir a temperatura da MR9A. Utilizando aqui o jogo do Superposition, que já está funcionando aqui por basicamente uns 10 minutos. Agora eu vou medir aqui a temperatura para vocês da placa-mãe com 2697V3. Vamos ver como é que ela fica aí, utilizando aqui nesse jogo. Vou medir para vocês primeiramente a temperatura em cima do dissipador da placa-mãe. E a temperatura aqui no momento, no dissipador da MR9A, está na casa aqui dos 55 graus, que é uma temperatura muito boa, tá? Excelente. Agora vamos medir aqui esses capacitores, pessoal, que eles estão aqui logo abaixo, tá? Vamos ver aqui como é que tá a temperatura. Aparentemente também, temperatura aí parecida com o dissipador da placa-mãe, na média ali de, ó, uma temperatura aqui de 57 graus, que também é uma temperatura excelente. Agora vamos tentar pegar aquela bobina ali, pessoal. Vou até mirar o laser para vocês localizarem ali, ó, bem ali, ó, tá? E vamos ver como é que tá a temperatura de 64 graus, utilizando aqui o Superposition e o 2697V3 com o Lock Boost aqui na MR9A. E voltando aqui com vocês com o segundo teste na MR9A, o 2697V3, já estou estressando aqui em FPU na placa-mãe. Esse teste já está com 10 minutinhos. O processador conseguiu manter o clock a 3.3 GHz. Desconsidere esse consumo aqui, que essa placa-mãe ela não tem o sensor, então não marca correto aqui. Mas esse CPU deve estar consumindo aqui na média de 145 watts ali, estressando ali no máximo. Temperatura no momento é de 75 graus. Então vamos ver aqui como é que tá o VRM da placa-mãe. Vou começar aqui pelo dissipador da MR9A. E a temperatura aqui no momento, no dissipador da placa, está na casa dos 85 graus, que é a temperatura maior aqui, que eu localizei em cima do dissipador da placa-mãe. Agora aqui nesses capacitores que são escondidos aqui embaixo, vou pegar esse último capacitor aqui, temperatura de 95 graus ali, 96 graus que eu vi,
nesse último capacitor. Agora naquela bobina ali, pessoal, vou até mirar com o laser para vocês poderem ver onde eu estou tentando pegar. Ela tá bem ali, ó, a bobina, tá? E a temperatura aqui de, olha, temperatura ali de 105 graus, 106 graus naquela bobina ali, que costuma ser a mais quente geralmente nesses testes de estresse. Então a temperatura máxima que eu vi em cima da bobina foi de 105 graus. E agora, pessoal, vamos aqui para o segundo processador que eu vou testar aqui para vocês na MR9A. Vou mostrar aqui para vocês a configuração. Vou utilizar agora o 2697AV4, que é um CPU de 16 núcleos, 32 threads, TDP máximo de 145 watts. Essa placa-mãe aqui, que é a MR9A, ela continua com o Unlock Boost, porém o desbloqueio não vai surtir efeito nos V4, porque eles não têm o desbloqueio do Turbo Boost. Mas você pode deixar a BIOS modificada sem problema, que vai funcionar de boa os processadores da linha V4. Vou mostrar aqui para vocês novamente a configuração. Machinist MR9A versão 1.0. Memórias continuam as mesmas da Kingbank DDR4 convencional, 2 PEN de 8 GB. E a RX 580 da Avenida versão de 2048 SP. Então vamos lá para o primeiro teste, que vai ser aqui no Superposition. Vou abrir aqui o jogo e quando tiver aqui mais ou menos uns 10 minutos eu volto com vocês para poder mostrar a temperatura do VRM da placa-mãe aí com o 2697AV4. E agora vamos ver como é que ficou a temperatura aqui da MR9A aqui no Superposition, utilizando o 2697AV4. Primeiramente eu vou medir aqui para vocês a temperatura do dissipador da placa-mãe. E a temperatura aqui, pessoal, que eu estou observando que está aqui no dissipador da placa-mãe é de 55 graus, utilizando aí o 2697AV4 no Superposition, simulando aí como se fosse um jogo, tá, pessoal? Agora vamos medir aqui os capacitores da placa-mãe. Temperatura aqui de 54 graus. Vou passar aqui outros capacitores, 56 graus, 58 graus aqui no último capacitor da placa-mãe. Agora vamos medir aqui a temperatura dessa bobina aqui. Eu vou passar o laser para vocês poderem localizar ela. Ela fica bem ali, ó, 67 graus ali, temperatura máxima que eu vi. Tá muito bom a temperatura dessa placa-mãe. Tá excelente para o 2697AV4. E para a gente finalizar aqui os testes de temperatura, agora aqui no AIDA 64, teste de FPU. Esse teste já está rolando aqui por 10 minutos. 2697AV4 está mantendo o clock aqui a 2.9 GHz. Temperatura do processador de 62 graus. Agora vamos medir aqui novamente o VRM aqui, o dissipador do VRM da MR9A, para a gente ver como é que tá a temperatura. E olhando aqui, pessoal, a temperatura do dissipador da placa-mãe, pelo que eu percebi aqui, está na média de 75 graus. O dissipador aqui utilizando o 2697AV4, temperatura muito boa, fazendo um teste de estresse aí no AIDA 64. Agora aqui os capacitores. Olha, nesse capacitor aqui a temperatura está um pouco maior, de 83 graus. E vamos pegar aqui o último capacitor, que geralmente é uma temperatura um pouco maior, de 84 graus aqui no capacitor da MR9A. E agora, para a gente finalizar aqui, a gente vai medir aqui a bobina da placa-mãe, para a gente ver como é que está a temperatura. E observando aqui, está na casa dos 85 graus ali, mais ou menos. Então a temperatura também muito boa aí, utilizando o 2697AV4 na Machinist MR9A. E esse aí foram os testes da Machinist MR9A com 2697V3 com Unlock Boost e também com 2697AV4. Eu separei aqui para vocês a maior temperatura que eu consegui captar nessa placa-mãe, utilizando aqui o 2697V3 com Unlock, utilizando um cooler de torre, que é o Redragon Tier, testando no Superposition, simulando ali como se fosse um jogo. A placa-mãe, a temperatura máxima que eu vi ali foi de 64 graus. Agora utilizando o 2697V3 com Unlock no AIDA 64 e estressando em FPU, a temperatura máxima foi de 106 graus.
partindo para o 2697 AV4, testando no Superposition, simulando como se fosse um jogo. Temperatura máxima ali no VRM da placa foi de 67 graus. Agora utilizando o AIDA 64, testando ali em FPU, temperatura máxima ali utilizando o 2697 AV4, a MR9A atingiu ali uma temperatura de 84 graus. Então o que eu quero dizer aqui para vocês, pessoal, que dá para utilizar tanto o 2697 V3 quanto o 2697 AV4 na MR9A. Obviamente que com o 2697 AV4 a temperatura vai ser menor, porque ele também não faz um lock e ele também tem uma eficiência energética melhor, então por isso que ele não vai esquentar tanto comparado com o 2697 V3. Mas igual eu falei para vocês, dá para utilizar assim tanto para trabalho e para jogos na Machinist MR9A, esses dois processadores X99. E se você tiver interesse de comprar a Machinist MR9A, infelizmente, pessoal, se você for comprar ela com estoque na China, não compensa, porque eu não consegui achar no momento aqui, ela custando ali 280, 300 reais já incluindo o imposto. Então eu vou indicar aqui para vocês essa opção aqui com estoque no Brasil. É só você vir selecionar aqui a opção via Correios. Ela vai sair por 457 reais, já que ela está com estoque no Brasil, não tem risco de você tomar taxa. Esse aqui vai ser o preço que você vai pagar na placa-mãe. E ela vai chegar super rápida para vocês, já que ela está com estoque no Brasil. Agora uma dica aqui de processador que eu vou passar para vocês, barato, custando menos de 100 reais e dá para utilizar até com placas-mães mais simples, é o 2680 V4. Se você quer pegar um V4 barato, que consome bem pouco, que não puxa tanto da placa-mãe, esse aqui vai ser a melhor opção e também entrega um ótimo desempenho. Agora se você quiser pegar o 2697 V3, ele está 138. Se você quiser pegar o 2697 AV4, ele tá R$ 216 reais. Então esses aí foram os testes da Machinist MR9A, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Qualquer dúvida, comente nos comentários que eu estarei respondendo o mais breve possível. Se você não participa do grupo de promoção do Telegram ou do WhatsApp, links na descrição. Então é isso aí, pessoal, fiquem com Deus, falou, fui e até o próximo vídeo.